Bom, pessoal, então, para iniciar a nossa disciplina, nós vamos começar falando sobre a importância do lúdico, no caso, na formação do ser humano. Nós devemos já perceber que os jogos e as brincadeiras, elas são atividades lúdicas presentes na vida do homem desde a sua infância, né? Desde a sua idade lá de criança, na verdade. Então, veja bem, o reconhecimento dos jogos como recurso pedagógico foi influenciado pelas pesquisas fundamentadas, pesquisas estas, não é? Principalmente na psicologia, na fisiologia e também nas áreas socioculturais, aliás, não é isso? Ou seja, os jogos e brincadeiras, elas são atividades lúdicas presentes na vida do homem desde a sua mais tenra idade, não é isso? Ou seja, essas atividades, elas contribuem para a construção do sujeito. É uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como uma diversão. Ou seja, ela auxilia na aprendizagem, no desenvolvimento pessoal e nos processos de socialização. Por meio dessas atividades, ele, né, o ser humano, o homem, ele se socializa, elabora conceitos, formula ideias, estabelece relações lógicas e também integra percepções. Ou seja, é através, aliás, das atividades lúdicas, né, que o ser humano, o homem em si, ele vai elaborar esses conceitos, porque quando nós falamos de ludicidade, a gente não deve apenas falar apenas, o lúdico é o quê? O lúdico é o brincar, apenas, vamos fazer uma atividade lúdica aqui em sala de aula, então, de repente, você está lá administrando o conteúdo, de repente, você vai apenas fazer uma atividade lúdica apenas para descontrair. Também, em determinados momentos, ela tem essa função. Às vezes você quer descontrair um pouco, então você, às vezes, para aquele momento e vamos relaxar um pouco. Mas a atividade lúdica, ou o lúdico em si, ele precisa ser planejado. Ou seja, quer dizer que a ludicidade ela deve estar presente em você, ou seja, no seu momento em que você está ali atuando em sala de aula, mas também a ludicidade, ela deve ter um propósito, ou seja, é através do lúdico. Como é bom, não é verdade? Como é bom a gente, por exemplo, você aprender de forma lúdica, porque isso nos dá prazer. Quando você tem a possibilidade de você ter um aprendizado de forma lúdica, usando a ludicidade em si, o brincar, ou seja, a descontração, então torna-se bem mais prazeroso para o jovem, para a criança e também para todos nós, na verdade. Ou seja, os jogos, como eu já disse a vocês, né, os jogos e brincadeiras, então, eles são são atividades lúdicas, né? Então, como eles são atividades lúdicas, ele está presente, como eu já disse a vocês, na vida do ser humano. Ou seja, ele auxilia na aprendizagem, no desenvolvimento pessoal, nos processos de socialização, é por meio dessas atividades, como eu já disse a vocês, que ele se socializa. É através disso que ele elabora os conceitos, vai formular suas ideias, vai estabelecer as relações lógicas, vai integrar percepções. Às vezes, quando você, por exemplo, quer passar um conteúdo para o seu aluno, por exemplo, quando você passa isso de forma lúdica, através de um jogo, por exemplo, pode perceber que o aluno ele compreende, entende bem melhor do que apenas de forma teórica. Quando você fala de forma teórica, o aluno, ele às vezes fica
Porque, às vezes, quando a gente, como nós, professores, por exemplo, estamos ministrando determinados conteúdos, às vezes a gente fala, fala, e o aluno, às vezes, está lá longe, ele está presente ali de corpo, mas a mente dele ali não está ali naquele momento. E quando você entra com a ludicidade naquele momento, então aprende a atenção do aluno. Então o aluno fica mais atento. E quando ele vai desenvolver, seja lá um jogo que você propõe, você vai perceber que às vezes você conhece, você vai perceber que aquele aluno, aquele Joãozinho lá, ele tem um espírito de liderança, ele tem um espírito de percepção melhor do que outros alunos. E às vezes alunos ou crianças, elas nos surpreendem no momento dos jogos, porque às vezes elas têm uma boa percepção das coisas, do entendimento, de entender as regras do jogo. Então, veja que a ludicidade, ela traz de novo, o que ela traz de novo, aliás, é o fato de que quando o ser humano age de forma lúdica, perdoe, de forma lúdica, ela vivencia uma experiência plena, ou seja, né, o ser humano, né, ele, aliás, ele se envolve profundamente na execução da atividade. Pode perceber que quando você vai trabalhar algo de forma lúdica, né, vai trabalhar algo de forma utilizando a ludicidade, então veja que no caso a criança, quando ela gosta, ela tem a empatia por aquele momento, então ela se envolve de forma profunda e de forma interessada em aprender, em participar. Pode perceber que quando você realiza, por exemplo, determinados jogos, no momento seu lá de ensino, aprendizagem com os seus alunos, pode perceber que o aluno, às vezes, ele quer sempre mais. Ah, vamos fazer aquela brincadeira novamente, professor, porque era tão legal. Então, veja que o lúdico, ele apenas não é apenas o brincar em si, mas ele tem as, as suas características e também o seu objetivo, no caso. Ou seja, o espírito lúdico, ele refere-se a uma relação da criança ou adulto com uma tarefa, ou essa tarefa, ou uma atividade, ou uma pessoa pelo prazer funcional que ele, no caso, que o lúdico, né, que o espírito desperta na pessoa. O espírito lúdico, ele expressa uma qualidade de transitar ou percorrer os modos. Que modos são esses? Modos impossível, circunstancial, que são, no caso, que é, aliás, necessário e possível ser das coisas. Ou seja, o uso da ludicidade como esse recurso que a gente está aqui abordando de início de forma pedagógica, né, de um recurso usando a ludicidade como recurso pedagógico, nós sabemos que a educação, assim como a sociedade, ela vem passando por grandes transformações. Os alunos que hoje estão chegando à escola, eles já trazem consigo expectativas que a escola tradicional, com sua metodologia, ensino tradicional, não consegue mais atender. Ou seja, nós temos diante, aliás, nós temos diante dessa realidade que me cerca aí, na busca por alternativas para tornar o ensino agradável, tanto para os alunos, também quanto tanto para os professores. Ou seja, o uso de jogos e de outras atividades lúdicas como recursos pedagógicos pode ser a saída para melhorar o processo de ensino e aprendizagem, tornando, no caso, o trabalho educacional realizado em nossas escolas, nesse caso, mais dinâmico, não é isso? E o intuito de ensinar, de mediar a aprendizagem, pode ser entendido como, veja bem, pode ser entendido como um ensino, desculpa, como um recurso pedagógico facilitador, ou seja, que tornará a aprendizagem mais significativa e prazerosa. Vejamos bem,
Nós, quando recebemos as crianças na escola, no caso, a nossa temática aqui, que é nas séries iniciais, depois nós vamos em outro momento nosso, em outra aula, nós vamos falar especificamente a questão da ludicidade, especificamente para a questão da criança em si, né? Mas, tratando dessa questão, veja que a ludicidade, né, utilizada como esse recurso pedagógico, como eu falava aqui para vocês, quando a criança ela chega à escola e ela se depara com aquela escola tradicional, eu digo tradicional da forma como nós temos muitas escolas ainda dessa natureza. E veja que quando a criança, aliás, ela já tem o brincar, ela já traz o brincar consigo. Ou seja, é muito difícil hoje, por exemplo, nós, professores, nos deparamos com essa situação muito complicada, porque a gente pode até depois abrir um espaço, eu posso gravar em outro momento outra aula específica para isso, sobre a questão dos jogos digitais, em que as crianças hoje, até dos vídeos educativos, você pode perceber hoje, por exemplo, que quando as crianças chegam na escola, a questão da tonalidade vocal dela, a questão da leitura de palavras, de determinadas palavras, a forma de falar da criança, às vezes não condizem, né, com a realidade que ela está inserida. Poxa, como é que essa menina fala desse jeito? A criança chega lá, ô tia, bom dia. Ele vem falando a pronúncia, a fonética da criança é diferente, e você, mas como é que essa criança ela fala dessa forma, que a gente costuma, nós nordestinos, costumamos falar, essa criança fala chiando, né? Mas isso tem um porquê, né? Veja que a criança, quando ela está em sua casa, junto à sua família, por exemplo, os pais dão o celular para a criança assistir, por exemplo, a Galinha Pintadinha, Dora Aventureira e outros vídeos educativos, principalmente os meninos que gostam muito de jogos, que ficam, às vezes, conversando com outras crianças. Aí, de repente, ele tem toda essa tecnologia presente, mesmo não precisa a criança, por exemplo, ela ter um bom poder aquisitivo para ter acesso a isso. Basta apenas um celular com acesso à internet. E ela consegue ter acesso a essas coisas. É claro que isso também não abarca todas as crianças em si, né? Todas as crianças não têm também, tem crianças que não têm não dispõem desse recurso, mas em sua grande maioria já dispõe desses recursos tecnológicos e a escola ainda fica aquém de tudo isso. Ou seja, quando a criança chega na escola, por exemplo, a criança se depara com um ensino, uma metodologia que não, como eu posso dizer a vocês, que não a conquiste, ou seja, que não seja chamativo. Por isso que na educação infantil, as crianças, a sala de aula, a organização da sala de aula, a ornamentação da sua sala de aula tem que ser feito de forma diferenciada para que a criança, para que possa chamar a atenção da criança através daqueles momentos que os professores da educação infantil, por exemplo, das séries iniciais, eles organizam, por exemplo, a sua sala de aula com cartazes de boas-vindas, com as regrinhas, com a questão de desenhos, né, que eles possam, por exemplo, que possam, aliás, chamar a atenção da criança e que ela possa ver que aprender, estar na escola ali também é divertido, também é bom, também é prazeroso. Nós temos que perceber que também na escola, na sala de aula, a tia, como eles costumam dizer, o tio, né, ou seja, o professor ou a professora, também possa brincar com eles, né, com as crianças, aliás, com elas.
Então, por isso que a dimensão lúdica é uma das características que representa o ser humano. Ou seja, nós temos aqui na nossa ementa aqui um autor chamado Izinga, né? Izinga de 96, se eu não me engano, né? Para ele, a dimensão lúdica está na base da civilização. É no jogo e pelo jogo que surge e se desenvolve a civilização. Ou seja, deve ser visto no jogo a possibilidade do exercício da criatividade humana. E a criação, a possibilidade de transformação e de descoberta pela dimensão lúdica ocorre no ato de brincar. Veja como é interessante essa questão, não é isso? Veja que a criação, a possibilidade de transformação e de descoberta pela dimensão lúdica, perdoe, ocorre no ato de brincar. Ou seja, é no ato de brincar que vai fluir na criança, no jovem, no adolescente, no adulto, né? Vai fluir no ato de brincar dele, vai fluir na mente da criança, do jovem, a possibilidade de transformação, de descoberta das coisas, né? Ou seja, é através do ato de brincar que a criança ela se desenvolve, não é verdade? Ou seja, o brincar ele faz parte de toda a vida do ser humano. Não importa a sua idade, onde você mora, quem foram os seus pais, qual a sua religião, a pessoa humana, nos diferentes momentos da vida, esta pessoa brinca. Veja que em todos os momentos da nossa vida, o brincar ele está presente. Ah, fulano só gosta, é muito brincalhão. Tem gente, às vezes, que gosta de pessoas que são bastante, assim, brincalhona, brinca. Tem gente que, às vezes, não gosta. Mas o brincar em si, ele está presente em todas as fases da nossa vida. Que quer, ou que a gente queira, aliás, ou que não queira, mas está presente. Então, veja que é muito bom você ter momentos de brincadeira, você dar gargalhadas, você rir de determinadas situações, você brincar. Bom, veja que o brincar, ele gera prazer nas pessoas, alegria, o brincar nos traz alegria. O brincar, sobretudo no caso da infância, quando vivido com sensações de prazer, prazer que represente a alegria de fazer e descobrir, e descobrir-se representa uma das necessidades humanas como a indispensável presença afetiva dos pais. Por isso que a, a, a importância dos pais brincarem com seus filhos. Hoje, creio que estarei com certeza falando aí com muitos pais, né? Os pais, o pai principalmente, a mãe principalmente, os pais de forma geral, né? Então, tanto o pai quanto a mãe devem e precisam tirar momentos da sua vida, mesmo nessa correria que a gente vive hoje, do trabalho, quando chega do trabalho cansado, tem que fazer algo em casa ainda, a mulher principalmente, né? Então, mesmo se você tem filhos, você deve e tem que ter um tempo para brincar com seu filho. Porque através do brincar, como eu já disse aqui para vocês, é nesse brincar, principalmente nesse processo da infância, que nós vamos ter as sensações de prazer da criança, né? Que vai gerar, no caso, a alegria de fazer, de ela descobrir, se descobrir. Ou seja, nesse momento em que os pais que brincam com seus filhos, eles são mais felizes, essas crianças elas são bem mais simpáticas com outras crianças. As crianças, os pais que brincam com seus filhos, os seus filhos, com certeza,
são bem mais felizes. Ou seja, tudo isso, a questão do brincar, da brincadeira, do tempo que os pais devem ter para com seus filhos, para realizar brincadeiras, seja lá jogos educativos, brincar está, fazer parte, no caso, da vivência do seu filho ou dos seus filhos. Então, tudo isso, como eu já disse aqui, ele representa uma das necessidades humanas. Então, o ser humano, ele necessita disso, ele precisa, ele tem essa necessidade dessa presença afetiva dos pais. Pode perceber que a criança que ela não tem a afetividade dos pais, ela é uma criança carente, como se diz, né? Ela tem uma carência afetiva muito grande. Veja que qualquer pessoa dando carinho a ela, gosta dessa pessoa, quer estar perto dessa pessoa, quer brincar com essa pessoa. Quando o pai ou a mãe, às vezes, chegam cansados do trabalho, o filho, por exemplo, quer brincar, pai, painho, né, como as crianças costumam dizer, painho, ou meu pai, vamos brincar comigo? Não, meu filho, vá, fica aí, pega esse celular, vá ver assistir esse desenho, ver esse vídeo, ou então vá brincar com o celular. Então, a criança ela fica introvertida, né? Às vezes, a criança que não tem, por exemplo, não aprende, não tem essa vivência afetiva com os pais, ela se torna, de certa forma, uma criança frágil, uma criança, às vezes, até mesmo problemática, às vezes revoltada, cresce às vezes revoltada, porque o seu amiguinho ou sua amiguinha tem a presença dos pais na vida deles, né? E ele não tem a presença do pai ou da mãe. Por isso que nós, como professores, né, como pais também, como mães, nós devemos repensar esse nosso convívio lúdico com as crianças, seja na parte de pai e de mãe, seja na parte também de professor, professor. Ou seja, nós professores, é claro, nós não estamos, nós temos que passar, por exemplo, de mediar o conhecimento com os nossos alunos, mas nós também devemos e temos por obrigação de fazer isso para que a criança também possa aprender com prazer, não por obrigação. É tão ruim quando você vai, por exemplo, aprender algo obrigado, na verdade. É muito chato, muito complicado quando você faz algo por obrigação. Quando você faz algo por prazer, é tão gostoso, é tão bom, não é verdade? Então, que a gente possa refletir um pouco sobre essa questão, não é verdade? Então, a presença, né, essa necessidade humana que nós temos, né, ela é indispensável a presença, no caso, efetiva, no caso dos pais. Né? Os pais devem ter uma presença efetiva na criação, na vida, aliás, dos seus filhos. Ou seja, ter também o brincar, ele, na questão, como nós estamos falando, na questão da infância, né? Então, nós através que ela tanto representa também essa necessidade, como já disse, uma necessidade humana, né, que é indispensável a presença efetiva dos pais, uma alimentação adequada também vai influenciar nessa questão também, os cuidados efetivos da prevenção de doenças comuns à primeira infância, a escolarização, o afeto de todos que lidam com a criança, ou seja, veja que o ser humano, a pessoa responsável pela criança, então essa pessoa, o responsável, deve ter esses cuidados, né, com a criança, para que a criança possa realmente desenvolver e através do brincar é que você às vezes percebe o potencial e também a grandeza desse momento que representa na vida, no caso da criança ou no caso das crianças. A importância do brincar, aliás, a importância do prazer, no caso, né? Não é a importância do brincar, mas a importância do prazer no brincar
está sempre vinculado com a disponibilidade que os adultos importantes no contato direto com a criança, eles oferecem para que a criança ela possa escolher seu brinquedo, ou seja, as regras do jogo, as regras, aliás, do brincar, o local para a brincadeira e com quem brincar. Ou seja, quando o adulto tem realmente a disponibilidade de brincar com a criança, veja que quando a criança ela vai participar, vai brincar com você, veja que ela escolhe, às vezes, um espaço, às vezes você tem que construir esse espaço da brincadeira com ela, até mesmo a questão dos personagens que ela escolhe, por exemplo, para aquela brincadeira, ou para aquele momento de brincar mesmo da criança, não é verdade? Então, veja que o adulto, ele tem, dependendo, no caso, quando ele tem essa disponibilidade, né, de brincar com a criança e ficar atento e observando o passo a passo das brincadeiras, você vai perceber que a criança ela flui assim de forma extraordinária. E a gente às vezes você vê que às vezes você tem até mesmo uma criança bem, como é que eu digo a vocês, alegre e assim que você às vezes se surpreende, aliás, com as atitudes dela no momento do brincar. Então, é importante que a criança possa ser desculpabilizada. O que quer dizer isso? Desculpabilizada, né? Ou seja, a criança possa ter essa questão dessa desculpabilizada de ser infantil. Quando constrói seus superes, né? Ou seja, quando grita de forma, sei lá, né? Assim, esfuziante, diante de uma conquista, né? Que ganhou algo, ela grita e ela pula. Quando ela fala sozinho na resolução de uma tarefa, no brincar, quando cansa de uma brincadeira, quando não muda seu brincar, precisando, ou seja, precisa, no caso, deter-se mais tempo no seu fazer lúdico e etc., né? Ou seja, é importante tudo isso, é importante que essa criança ela possa ter o seu momento de criança, ou seja, a criança, nós às vezes pecamos muito quando a gente quer que a criança ela não haja como criança, na verdade. Às vezes, por exemplo, as mães, vamos pegar um exemplo aqui das mães. Às vezes as mães, às vezes quer ter uma filha, por exemplo, e ela quer que, às vezes a filha quer se vestir como a sua mãe. Então, às vezes a gente às vezes encontra, por exemplo, crianças pequenininhas, as crianças pequenininhas, as crianças pequenas, essas, sei lá, de 6 anos, 5 aninhos, até menos do que isso. E às vezes a gente encontra, quando olha para a criança, às vezes a gente pensa que é um adulto em miniatura, ou seja, porque às vezes se a mãe se maqueia, então ela vai se maquiar também. Se a mãe usa sei lá, um calçado de salto alto, ela também quer usar. A roupa que a mãe veste, ela também quer uma idêntica. Então, às vezes, as mães e os pais com os filhos dos meninos, às vezes fazem isso mesmo, né? Às vezes transforma, quer ficar, por exemplo, principalmente quando é filho único, né? Quando é filho único, às vezes a mãe, por exemplo, a menina, veste a menina como ela se veste. Então, aí cadê a questão da criança? A criança ela deve se vestir como criança, não como um adulto em miniatura. Né? Então, a criança deve ser criança, deve fazer as coisas de criança. A criança tem que brincar também com outras crianças. Veja que a criança que ela só é criada, por exemplo, na presença com adultos, veja que ela é totalmente diferente das outras crianças. Né? Então, ela, às vezes, pode ter um desenvolvimento diferente, diferenciado, para um lado positivo ou para o lado, no caso, negativo. Então,
Isso que eu estou falando aqui é apenas exemplos que a gente encontra na vivência diária nossa mesmo, né? Nós, como pais e também como professores. Então, não há grande divergência entre os educadores em relação à importância destinadas, aliás, à infância, ao ato de brincar. Ou seja, de forma paradoxal, então não há tanto consenso, no caso, quando se pensa em adultos brincando. Ou seja, soma-se a esta dificuldade um adulto professor. Então, veja bem, nesse caso, nessa questão, o professor, às vezes a gente tem, por exemplo, quem já teve, por exemplo, um professor que era bem assim, introvertido e outro que era bastante extrovertido. Veja que aquele que era mais sisudo, como se diz, que era mais sério, mais assim, mais metódico, e aquele que era mais brincalhão, você gostava mais daquela aula, daquele que era bem mais brincalhão, que, sei lá, às vezes no momento da aula ficava ali contando uma coisa contando história, principalmente o contar história. Então, a questão, quando a gente é aluno, por exemplo, quando os professores, eu lembro muito bem de professores meus, e quando eu estava no momento da aula, e ele, às vezes, parava a aula e ia contar a história da vida dele. A gente ficava todo mundo assim, olhando de forma atenta, não é? Observando aquela história que ele ia contar. Então, era bem interessante. Então, a gente, às vezes, até tirava dúvida quando ele aprendendo da história que o professor, a professora contava. Às vezes, até mesmo problemas, às vezes, de relacionamento, né? Então, às vezes, a gente até, às vezes, esclarecia com o próprio professor. Quando você tem aquele, a gente percebe, quando a gente tem aquele professor que a gente pode confiar nele, e é muito bom que o aluno, que a criança, ela tenha essa confiança no professor. Que às vezes, até mesmo os projetos, por exemplo, as feiras de leitura que a gente encontra aí nas escolas, às vezes nos depoimentos de alunos, de repente você tem um aluno, sei lá, que ele talvez sofra alguma coisa, né, na casa dele, né, sei lá, violência, né, violência, ele talvez tenha os pais talvez agressivos, e de repente ele é aquela criança que é trabalhosa na sala de aula você não sabe por quê. Então veja que tem todo um contexto por trás de tudo isso, né? Então, por isso que é através, no caso, das brincadeiras, da sua forma lúdica de ensinar, que você pode descobrir algo importante do seu aluno, né, da criança que está ali presente naquele momento, né? Então, a formação docente tem sido alvo assim, de muitas considerações, resultante de inúmeras pesquisas. Então, se você for perceber aí da questão da melhoria, perdoe, em relação da questão da qualidade do ensino, então você vai ter N autores aí, matérias falando a respeito disso, né? Reportagens, artigos, e muitos estudiosos falando a respeito disso, não é verdade? Mas muito se fala sobre a necessidade de mudanças na ação didática, ou seja, sobre metodologias específicas para o processo de ensino-aprendizagem. Esses processos de ensino-aprendizagem, como é um processo interativo, é isso que envolve, por exemplo, tem a presença do professor, do seu aluno, e tem também o contexto em que você está ali inserido. Então, tudo isso tem influencia, aliás, na sua metodologia. Então, veja que essa necessidade dessas mudanças, dessa ação didática, como falei, então elas abordam ainda a importância, a gente não pode esquecer disso, aborda a questão da importância da autoestima do professor nesse processo. Veja bem, então, esses estudos, outros estudos também, às vezes a gente pega, às vezes, matérias, reportagens,
que vai, artigos, né, que vai discutir sobre a questão dessa importância do relacionamento entre professor e aluno, com ênfase na felicidade da sala de aula como fator determinante para, no caso, a superação dos problemas e dificuldades. Veja bem, esse processo de ensino e aprendizagem requer, no caso do professor, um professor bem, principalmente da educação das séries iniciais, um professor que seja dinâmico, que não seja um professor agressivo. Por exemplo, eu presenciei já professores de, das séries iniciais que a professora, para colocar ordem, por exemplo, na sala, ela falava gritando, mas não era gritando assim, de falar alto, não, tá entendendo? Era gritando mesmo, como se você estivesse, por exemplo, na sala de aula aqui, e você, sei lá, uma distância bem 10 metros, quando alguém chegava na escola, então você já escutava a voz da professora. Então, veja que para você, por exemplo, conquistar o respeito do seu aluno, não é por grito, não é você gritando. Veja que os melhores educadores são nossos pais, por exemplo, os pais, que a gente são, aliás, não são os melhores, perdoe, também de certa forma, não é? Mas os primeiros educadores. Veja que tem pai, tem mãe, que quando o filho, a filha, a criança faz algo errado, ele só faz olhar assim para a criança. Olha, e com o olhar, a criança já entende tudo, já entende, opa, eu tenho que parar isso que eu estou fazendo, meu pai e minha mãe olhou para mim, se eu não fizer, pode acontecer isso, acontecer aquilo. Então, veja que para você conquistar o seu aluno, você também não precisa se vestir de palhaço ou de palhaça, estar lá sempre fantasiado para poder conquistar o seu aluno, porque você é professor, você é professora. Você não é um palhaço, você não é uma palhaça, você não trabalha no circo, né? Então, vamos lembrar, vamos distinguir isso aí direito, tá bom? Ah, professor, então quer dizer que eu vou estar sempre brincando na aula? Não, não é bem isso. É você ter a ludicidade em você, e essa ludicidade, a questão do brincar de forma lúdica, que ela possa fluir no momento certo, no momento adequado e na hora exata, na hora que é necessário. Veja que você é muito melhor você, por exemplo, estar numa sala de aula com um professor dinâmico do que aquele que não é dinâmico. O dinamismo do professor não significa que ele apenas vai fazer com que os alunos passem a aula inteira achando graça, rindo, no momento da aula. Não, não é bem isso. Mas é aquela aula, por exemplo, que não fique pesada, sei se vocês estão me compreendendo, né? Mas não é aquela aula para ficar uma aula pesada. É que fica uma aula, por exemplo, que o aluno ele possa compreender que aquele momento ali está servindo, está sendo prazeroso para ele. Por isso que é importante, de certa forma, que o professor ele compreenda essa questão. Então, por enquanto, essa primeira aula nossa, nós vamos parar por aqui e a gente depois vai focar na próxima aula nossa mais essa questão nossa aí em relação da formação docente, voltada especificamente para essa questão do lúdico, do brincar com as crianças. Ok?